5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá pessoal, André Costa do programa Aliança Galáctica. Esse final de semana eu estive conversando com um amigo, né, pelo Telegram. Esse amigo, ele inclusive é integrante do grupo lá da mesma plataforma do XMG ou Checkmate Global. E nós estávamos conversando e ele comentou comigo a respeito das pressões, né, psicológicas e emocionais respectivo, no caso dele, ao próprio trabalho, né, que ele executa, acho que lá na Suíça, né? Então, dentro dos próprios grupos, eu venho notando algumas pessoas também comentando a respeito de problemas pontuais ou pessoais delas, dentro do contexto de vida delas, e o que se nota é um aumento, até talvez numa progressão, chegando a uma progressão geométrica, da quantidade de pessoas relatando os mesmos tipos de situações. E isso tudo vem chamando a atenção que, por mais que nós passemos a nossa existência aqui nesse planeta sempre de uma forma ou de outra resolvendo problemas, a gente nota que isso tem alcançado uma quantidade, é quase como se fosse uma tsunami de problemas para as pessoas, e não chega somente um, às vezes um cria um efeito dominó que arrastam outros problemas, e isso está se tornando uma espécie, ou vai se tornar numa futura convulsão social, digamos assim, né? E algumas pessoas podem chegar e dizer, mas como assim convulsão social? Isso são coisas de um certo nível particular. Na verdade, isso é o que aparenta, porque muitas situações nossas de problemas não são os mesmos de todo mundo, e isso deve, obviamente, variar muito também em função da escala social em que cada pessoa se encontra no momento. Então, eu vou tentar explicar melhor o que eu vejo perante esse problema, né? Primeiro, esse vídeo ele vai ser, o tema dele, na verdade, que eu não dei o nome, vamos falar sobre compressão psíquica, né? Esse nome não é meu, tá? Eu já o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, do próprio grupo XMG, ele utiliza esse termo, tá? Numa falta de um outro melhor, a gente utiliza a mesma denominação, mas o que viria a ser compressão psíquica, né? Eu entendo como uma espécie de sobrecarga emocional. Isso, vocês vão ver um pouco mais à frente no vídeo, a gente pode botar entre parênteses e trocar o emocional por descontrole hormonal. Muita gente vai dizer, pô, mas como assim, né? Em alguns vídeos, não só meu, como do professor Hélio Couto, o próprio Rodrigo Romo também, de uma forma, ele já comentou a respeito disso, como nós estamos dentro de uma unidade biológica, esse é o nome que eu costumo dar, essa unidade biológica, ela funciona dentro de determinados padrões, né, energéticos, padrões de inserção de alimentos, assim como se fosse um carro, né? Logicamente, uma unidade biológica é algo, pelo menos no momento, muito mais sofisticado, né? Mas nós funcionamos dentro de determinados padrões energéticos e físicos também. E quando há um descontrole de algum tipo de
combustível, vamos chamar assim, e, logicamente isso afeta o funcionamento do conjunto e afeta também de forma individual outros que precisam que esse conjunto funcione a contento. Então vira uma espécie de um efeito dominó, como eu já falei aqui, né? Então, esse descontrole hormonal, com o tempo, ele não cessando, ele pode chegar a levar a uma ruptura cognitiva do indivíduo, né, que entre parênteses também nós podemos chamar até de loucura. E veja bem, gente, a loucura, nesse caso, ela também tem graduações, como a gente também já conhece, não é novidade, tá? Em que pessoas não conseguem se ver, digamos assim, de forma racional. Os que estão de fora observam, mas a própria pessoa não se dá conta disso. Isso é uma espécie de disfunção, né? Até uma loucura total em que as pessoas se comportam tipo gado mesmo, né? Participando muitas vezes de processos de vandalismo ou coisas do gênero, né? Que numa situação normal elas talvez não participassem disso, né? Então, a compressão psíquica, o próprio nome já diz, você vai comprimindo, né? Você vai comprimindo aquela pessoa num determinado tipo de ambiente ou problema, até que há a ruptura do processo cognitivo ou racional dessa pessoa, né? Mas como que isso se dá, né? Como é que conseguem que uma população e a população ela está dividida em torno do planeta em função não só das características geográficas, mas também comportamentais ou sociais daquela estrutura. Como é que você consegue que um planeta inteiro ele entre numa convulsão, né, social, basicamente ao mesmo tempo? Isso também não se consegue da noite para o dia. Todos vocês sabem que há uma agenda em curso. Essa agenda, ela não é uma agenda de um único tópico, ela é uma agenda de vários tópicos. Isso são coisas que já não são planejadas somente dentro do planeta, tá? Isso já foi experimentado em outros planetas e nós aqui só sofre adaptações. Então, percebam que isso não é coisa de amador, tá? Isso é coisa de seres que já praticaram, que já testaram, que já utilizaram essas técnicas em diversos outros momentos, não só aqui no planeta, como fora dele também, tá? Isso se chama matriz de controle, né? Todo esse conjunto, isso aí muitas pessoas já falaram, no próprio canal aqui, eu já não me lembro se está no aberto, se está no canal de membros, a gente toca também nesse assunto, tá? E existem vários meios que, apesar da gente mencionar, lógico, de forma individualizada para poder explicar, todos esses meios eles trabalham em paralelo, porque um necessita que o outro esteja em funcionamento para que ele possa ser ativado. Então, alguns meios aqui que também não chega a ser novidade para vocês, né? O meio tecnológico, emissões de ondas eletromagnéticas, né? Todos nós sabemos do mal que faz para a saúde, você ficar muito exposto a redes de transmissão de energia, assim como hoje a nível de torre de celular, o quanto isso é danoso para nós. Inclusive, hoje já não basta somente você ficar afastado, porque as redes de Wi-Fi e tudo isso dentro das nossas residências já, lógico, numa menor escala, elas já promovem, né, esse tipo de desajuste diário, né, quase que 24 horas por dia, porque nós estamos imersos hoje, principalmente nos grandes centros urbanos, imersos em todo tipo de onda eletromagnética que você possa imaginar, né? O grande problema nisso é que muitas das ondas
que nos chegam hoje não são ondas que fazem o mal por conta da utilização que você faz dela para o teu uso diário. Por exemplo, Wi-Fi, né, de internet. Você tem uma utilização em algo, digamos assim, produtivo, porém esse algo acaba, de uma certa forma, gerando consequências negativas ou de intoxicação por eletromagnetismo dentro do teu corpo. Não. Existem ondas eletromagnéticas, tá? Em que as pessoas não têm conhecimento que isso é feito, de forma a alterar o comportamento cognitivo e emocional das pessoas. Tá? No passado, tá? No passado bem recente, inclusive, houve vários experimentos com relação a esse tipo digamos assim, de pesquisas, né? O mais famoso deles é o MKUltra, tá? Que ainda hoje ele é utilizado numa escala tecnológica muito maior do que nós temos informação através dos sites de pesquisa. Acredito eu que, inclusive, esse nome já não é nem mais usado, tá? Deve ter mudado de nome em função dos vazamentos de informação, mas com certeza esse tipo de experimento, ele não só mais hoje, ele é usado através digamos assim, de instrumentações dentro do próprio planeta, mas fora dele, através dos satélites. Inclusive, para piorar, não só os próprios humanos fazendo coisas com os humanos, mas também nós temos extraterrestres com uma tecnologia ainda muito mais avançada, utilizando as próprias naves para emissão de forma artificial dessas ondas, né? Não só em direção ao planeta, mas em direção a todo o sistema solar, né? Lembrem que a condição do planeta Terra dentro da Federação, dentro da zona neutra, isso aqui está em outros vídeos, justificam, né, ou explicam, a melhor palavra, né, explicam todo esse tipo de situação pelo qual nós passamos e eu estou mencionando aqui. Então, existe também, produzido aqui no próprio planeta, as mídias, com a inserção audiovisual de notícias e de tudo que você pode ou que você consegue consumir a respeito de informações, seja por TV, seja por mídias sociais como Facebook, Google, YouTube e tanta porcaria a mais que nós temos hoje, né, criando um condicionamento mental através da inserção de situações negativas. Tá? Então, isso é um fator que agrega a tecnologia. Temos também a própria sociedade que vai se degenerando a nível comportamental, né, que também precisa da mídia e precisa da tecnologia para isso, né? Mas se vê hoje como se aceita qualquer distúrbio emocional ou cognitivo como algo inerente ao ser humano por escolha. Para quem é entendedor, um pingo no i basta, né? Então, muitas mudanças comportamentais, muita degeneração de costumes estão ligados ou interligados entre si, né, através da mídia e da tecnologia, coisa que 90% ou mais da população do planeta não se dá conta dessa situação, até porque, de uma certa forma, todo o nosso contexto de matriz de controle, ele tenta nos ocupar o máximo possível de tempo diário com problemas ou até questões fúteis, de modo que a gente não possa ou não consiga perceber essa jogada de controle que existe ou que sempre existiu na própria Matrix, né? Então, isso é algo muito, muito presente, né? E muito sutil. Na verdade, hoje já não é nem mais sutil, mas
percebam como a grande massa não se dá conta disso. Mas a grande questão ainda, né, que nós nos perguntamos é que, cara, como é que eles conseguem colocar isso de forma planetária, né? E como é que todas as pessoas começam a ter problemas? Se a gente parar para observar bem, fazendo um estudo pragmático, inclusive até das próprias pessoas, quanto não nós, a nível particular, a gente consegue estabelecer uma linha cronológica disso, né? E lembra aquele ditado popular, vocês lembram que quem planta vento colhe tempestade, né? Mas digamos que nós nem nos coloquemos num gradiente tão elevado, mas por vários motivos nossos de interrelacionamento, seja com família, seja com trabalho, seja com amigos, nós temos sempre a tendência de empurrar certos problemas com a barriga, né? Uma expressão popular, ou então jogar determinadas sujeiras para debaixo do tapete para evitar, entre aspas, né, certos problemas pontuais com fulano, ciclano, beltrano, seja lá o que for, né? E todos esses problemas, em cada um de nós, vai se tornando, digamos assim, um catalisador potencial para um futuro, para uma data futura indeterminada naquele momento. Mas isso está presente ali, sendo que o nosso costume em fazer isso faz com que nós, muitas das vezes, não percebamos que estamos criando um entulho de lixo e que esse lixo, quando ele deslizar, ele vai vir todo para cima de nós. E, logicamente, esse lixo ele vai variar de pessoa para pessoa, tá? Agora, como é que isso atinge uma situação planetária, né? Por exemplo, você emite uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética ela é uma onda para desajustar a tua composição hormonal, promovendo ansiedade, depressão e tudo mais. Isso já está comprovado, tá? Que é possível fazer. Tá? Então você vai criando esse desajuste. Paralelamente a isso, você tem as mídias alimentando tudo isso. Quer dizer, digamos assim, é como se você estivesse juntando madeira seca, folhagem seca dentro de uma floresta, você vai ali acumulando aquilo e vai chegar uma hora, né, em que aquilo vai entrar em combustão. Agora, o que acontece com relação às pessoas? Essa onda, ela chega, promove, né, uma disfunção em cada indivíduo. Essa disfunção, ela também é algo que digamos assim, individualizada. Cada um vai reagir de forma diferente em função da base de dados, do autocontrole, da sua condição física e emocional de momento, tá? E vai gerar um determinado tipo de problema. E isso vai variar planetariamente. Somos hoje, só a nível de encarnado, né, 8 bilhões de pessoas. Então, vocês imaginem 8 bilhões de pessoas, cada uma com seu distúrbio emocional específico, e numa hora de uma ruptura cognitiva, é tiro para tudo quanto é lado. Quero que vocês entendam isso, tá? O que muitas das vezes estoura um problema coletivo para todo mundo e cada um mencionando um problema diferente, não é que há uma IA ali que sabe da vida de todo mundo, não precisa disso. O próprio ser humano, no decorrer do tempo, se utilizando, o mecanismo se utilizando da mídia, da tecnologia, da sociedade, como eu mencionei, já colocou o combustível. Basta somente colocar ali o que vai acender aquela madeira seca, aquela, como eu dei de exemplo. Só basta isso. E depois tacar o fogo.
Então, a compressão psíquica ela é formada nesse sentido. Então, muitas das vezes, uma pessoa que já rompeu cognitivamente o limite dela de razão e de racionalidade, no dar tiro para tudo quanto é lado, ela pode atingir uma outra pessoa que, a princípio, não teria nada a ver com aquilo. Mas se aquela pessoa que teve o seu rompimento, ela fizer parte daquele grupo social, daquela família, essa pessoa, obviamente, ela vai, querendo ou não, atingir indivíduos de forma direta ou indireta dentro daquele círculo, e esse indivíduo atingido, se ele não tiver um conhecimento ou um preparo para não reagir de bate-pronto a essa situação, ele vai ser também mais um que vai sofrer ruptura e vai, obviamente, atingir pessoas que, estando ou não na família, né, vai chegar nelas também. Agora, vocês imaginem esse efeito, né, em progressão geométrica em todo o planeta. Então, muitas das vezes, uma pessoa que mora, sabe-se lá, ou um grupo de pessoas que moram num bairro distante do seu, numa ruptura social, por exemplo, elas podem invadir supermercados, criar um arrastão, por exemplo, né? E esse arrastão, mesmo não sendo no seu bairro, a princípio, ele vai provocar um efeito dominó também através das mídias e através de outros veículos que, de repente, vão estimular outras pessoas a fazerem algo similar. Dá um exemplo, né? Numa ruptura dessa, porque a televisão, o meio, a mídia divulgou, o que se faz pessoas que não têm o caráter de invasão? Correm para os supermercados, criando uma tensão social ali naquele momento, naquele supermercado, atrás de víveres para seu abastecimento, antes que uma onda de saque chegue até a sua região. Porém, como todas estão sendo alimentadas ao mesmo tempo com aquela informação, todas vão ao mesmo tempo no supermercado e começa aquela briga, né, por levar aquilo que cada um tem como prioridade ou importante ter em sua residência para sua manutenção diária. Então, isso tudo é muito bem planejado. Então, todos esses problemas que parece que têm afligido uma grande parte das pessoas e tudo ao mesmo tempo, então, eles, de uma certa forma, é algo coletivo, mas que esse coletivo ele atinge o pessoal de cada um. Eu não sei se eu consegui ser claro nesse sentido, né? Então, a explicação que nesse momento eu consigo dar é isso. Então, nós temos que estar preparados para, dentro dessa informação, termos cuidado com as nossas reações aos problemas que nos chegam, porque os problemas eles só tendem a aumentar daqui para frente. E a nossa reação, ela vai dizer, ou, na verdade, graduar o grau do problema, o gradiente do problema que vai nos afetar. Se ele vai ficar naquele nível, se ele vai ser potencializado, não só ele, se ele vai arrastar outros problemas. Então, nós temos que ter uma mente muito racional nesse momento, uma emoção muito controlada, de forma que nós possamos planejar o nosso dia a dia e a nossa reação àquele problema que chega. E muitas das vezes, gente, a reação está e apertar aquele botão famoso, vermelho, né? Que eu não vou dizer aqui o nome do botão, muitas das vezes está nisso. Mas não é você se negligenciando, é simplesmente você tendo uma certa, vamos dizer, eu não gosto dessa palavra que muita gente interpreta mal, mas um egoísmo é você olhar para o próprio umbigo, porque existe um determinado momento que não tem como você querer ajudar todo mundo, principalmente pessoas que nunca quiseram ser ajudadas, né?
Então, tem momentos em que você tem que olhar para você, para que você não sofra a poluição dos outros que estão ao seu redor, né? Antes que me perguntem, tá, mas o que dentro da sua percepção, você sugere que nós possamos fazer de modo a diminuir essa inserção, essa quantidade de questões negativas? Bom, gente, isso também já foi comentado, muitos canais e outros já falaram a respeito disso, mas tudo bem, a gente reforça isso daqui. Bom, todo mundo já sabe o mal que algumas coisas promovem no nosso dia a dia, como ficar ligado em televisão, principalmente em notícias ruins, em programas de baixa cultura, né? Isso se chama inclusive plasticidade neural, né? Você começa a criar dentro de você aquilo que você vê, aquilo que você consome. Então, basicamente, quanto menos nós ficarmos expostos a esse tipo de notícia, a pessoas tóxicas, né, a ambientes tóxicos, isso é uma questão também, percebam, particular de cada um, mas se a pessoa tem consciência disso, ela tem que arrumar uma fórmula dela para que ela filtre o máximo que ela puder dentro do contexto dela, né? Agora, com relação a tecnologias, é a mesma coisa, você deixando de assistir TV, você pelo menos tendo cuidado de à noite, talvez desligar um aparelho de Wi-Fi, não deixar ele ligado constantemente, quando possível, poder estar em contato com a natureza, né? O maior número de vezes, as meditações, de modo a que você possa abaixar o gradiente de ansiedade. Isso também é importante porque nos dá uma liberdade de racionalizar melhor as situações que nos confrontam, né? A questão também de uma alimentação melhor, exercícios físicos, tudo isso de modo a que você possa deixar a sua unidade biológica dentro de um padrão de funcionamento como um carro no ponto, tá? Em que você liga, você nem ouve ele ligado, ele funciona ali de modo suave. A nossa unidade biológica é algo semelhante a isso. Então, quanto mais você investir em não criar problemas para o seu aparato de manifestação, melhor você vai conseguir ter clareza com relação ou clareza emocional e psíquica com relação àquilo que você deve fazer perante situações emergenciais. E olha que nós não chegamos nisso ainda. Então, se nós não nos prepararmos agora, nós vamos ser pegos, tipo assim, cara, vai tomar uma banda e vai tirar os 2 pés do chão. E o tombo vai ser feio. Então, todas as providências, todos os avisos que vem sendo dado, ele tem esse tipo de finalidade, né? Agora, vocês podem perguntar, mas qual é a finalidade de criar todo esse caos planetário? Gente, controle. É controle. Tudo isso que está sendo feito nesse exato momento, de modo a criar um clímax, né, ou uma ruptura social, é uma forma de você elevar ao máximo uma degradação humana e depois, quando aquilo tiver sido meio que esgotado a nível emocional, você vem com uma solução e cria uma nova estrutura, tá? Seja aqui no planeta ou fora dele, ou isso aí não tem como comentar a respeito desse assunto nesse vídeo de forma mais aprofundada, né? Mas você só consegue implantar algo novo destruindo por completo o algo atual. Então, você só consegue isso colocando fogo no parquinho, mas um fogo muito violento, de modo a que não possa restar nada
com relação à estrutura social anterior, que não contamine a estrutura seguinte. E isso é uma espécie de upgrade na matriz de controle. Então, vocês têm que entender isso, tá? Esse vídeo é somente uma questão informativa, tá? Todas as finalidades principais, que essas finalidades elas variam de acordo, né, com o degrau de controle sobre nós aqui, tá? Então nós temos um controle humano e temos um controle extraterrestre e temos um controle imaterial também com relação a tudo que acontece aqui. Então isso é um papo mais complexo que não cabe aqui nesse exato momento. Mas a finalidade final é essa, tá? É criar realmente uma ruptura de padrões e de tudo para que as nossas consciências possam, através de um impacto, serem direcionadas de acordo com a sua afinidade emocional e psíquica para um determinado tipo de situação. Isso muitos chamam de colheita, tá? Você pode ser colhido para um lado negativo ou colhido para um lado positivo, mas assim, o material utilizado é o mesmo, tá? Quem vai escolher para que lado vai é a consciência de cada um. E essa consciência, obviamente, utilizando um veículo, né, uma unidade biológica, ela acaba tendo a própria unidade e o meio que o cercam como uma variável muito forte, tá, na determinação dos caminhos em que cada um vai se posicionar dali em diante. Tá ok? Bom, gente, eu espero aí ter dado um pouco mais aí de perspectivas, né, ou de informações diferentes aí para que vocês possam raciocinar em cima disso. Seria interessante também que vocês colocassem as ideias de vocês nos comentários para que a gente possa, num outro momento, até expandir um pouco melhor esse assunto, até entre vocês mesmos, nos próprios comentários, né, enriquecer um pouco mais a respeito de que modo vocês enxergam isso, né? E, então, é isso, gente, tá? Espero aí de coração ter contribuído um pouquinho mais aí para que nós possamos sair dessa confusão, né, da melhor forma possível. Um grande abraço.